TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Tá estourado? Aqui, ó. Aê. Bora! Ontem teve, hein? Ontem teve gol do Gabigol. Agora a gente vai ter um quadro aqui. Agora tem um quadro. Pode passar a mensagem do dia. O Ale vai segurar ele aqui um tempinho. Daqui a pouco a gente mostra mais o quadro. Alguma coisa a gente vai te falar através do nosso quadro. O quadro do quadro. Isso, o quadro do quadro. Ale, você é assim. Muito boa noite para você aí de casa que está acompanhando Conexão Esporte nessa noite. A gente vai falar tudo, né, da quarta derrota seguida do Cruzeiro, a 7ª vitória do Flamengo, Flamengo mais líder do que nunca, e o Cruzeiro mais na zona de rebaixamento do que nunca, né? Tá aí em 18º com a vitória do CSA. A gente vai trazer também tudo sobre a rodada completa, tem Série B, tem a final do futebol feminino, do Campeonato Brasileiro Feminino, tem os campeonatos da cidade, né? Copa Francisco Amaral, tem CSM, o gol da rodada do CSM, você já sabe, toda semana a gente vai trazer para você o gol da rodada. Vai participando com a gente no 3222-5052, que hoje tem sorteio, né? Que vocês gostam muito. Vai ganhar um combo lá do Mica Churros com vários churros para você. Manda aqui mensagem no 3222-5052. Boa noite, Ale. Ale vai dar boa noite com o quadro na mão, né, gente? Exatamente. Boa noite, Pedro. Boa noite, meus colegas aqui, né? O quadro, nós estamos pegando aqui o nosso tablet para você mandar as mensagens. Realmente, né? Um jogo realmente bem difícil, como se esperava. Não vou fazer passar por isso. Não, já tá mostrado, tá tranquilo. Deixa ele aqui. Inclusive o irmão do Gabigol tava no jogo ontem, né? Tava? O irmão mais velho, gêmeo. O sósia. O sósia. Mais velho não, se é sósia não pode ser Tava gêmeo. com o cabelo amarelo também? Tava. É meio fortinho, mas tava na bancada. Mas é um jogo realmente que se esperava essa dificuldade para o Cruzeiro. Quer ver aqui, ó? Aqui achei ser melhor. Tá. Tudo gostou do quadro, né? Beleza. Mas realmente é uma perspectiva que já era bem prevista nessa derrota do Cruzeiro de ontem. E aí realmente o Cruzeiro a partir de agora tem 18 decisões aí. E os resultados da zona de baixo mostram que as equipes dentro das suas possibilidades estão melhorando. Né? E o Cruzeiro vai ter que mostrar mais futebol aí para poder escapar dessa situação. Boa noite, Túlio. Túlio estava sumido aqui do programa. Boa noite, prazer poder retornar aqui. Boa noite, meus companheiros, pessoal de casa que está assistindo aí. Vamos comentar sobre a rodada aí, né? Mais uma derrota do Cruzeiro. Nem parece alguma novidade estar falando isso aqui, que já virou algo meio corriqueiro. Mas vamos analisar aí o jogo para saber talvez os pontos que o Cruzeiro ainda vem errando, que acho que são muitos ainda. E vai ter crítica também, né? Tem que criticar também. Você gosta, né? Você gosta. Boa noite, Vitor. Boa noite, Pedro. Boa noite, Ale. Boa noite, Túlio. Só o jogo de ontem, mais uma vez, só dá ênfase no que a gente já fala aqui há alguns tempos. Alguns programas, desculpa. O Cruzeiro caminha a passos largos para o Inter de 2016. A passos largos. E cada vez que o tempo passa, a situação vai ficando semelhante. Eu não concordo. Sabe por quê? Há 15 dias atrás eu falava que esses 3 jogos eram 3 derrotas. Já não dava, o Cruzeiro não ia conseguir competir com esses times. O jogo de ontem contra o Flamengo, como o Cruzeiro competiu, já foi um avanço. Para mim, o campeonato do Cruzeiro, a batalha do Cruzeiro começa contra o Ceará. E hoje eu vejo o Cruzeiro com condições, se jogar com o Cruzeiro como o Flamengo... Condições tem, claro. E eu acho outra coisa, o Rogério, a diretoria do Cruzeiro, diferente da do Inter, ela não vai promover uma troca nova por conta dela. Será? Tem outra questão.
E tem outra questão. Põe minha mão no fogo o Rogério também pode não querer. Se ele sentir que realmente o elenco está querendo fritar ele, ele vai pedir para sair. Ainda tem minhas dúvidas. O jogo de ontem foi mais competitivo que o jogo contra o Grêmio, por exemplo. O Palmeiras também eu acho que já foi. O resultado não foi o que exatamente, a torcida do Cruzeiro esperava. E isso é até importante, porque a gente aqui como comentarista, o torcedor, pode até pensar, hoje contra o Flamengo não vai dar, o time do Flamengo é muito bom. Mas os jogadores, o treinador e a diretoria não pode ter esse espírito, não. Não, tá tranquilo. O Cruzeiro já ia atrás. Não pode entrar contra adversário nenhum, achando que já deve perder, se conformando que vai perder, porque o time do Flamengo é muito melhor. Mas tem que entrar e jogar. Nos dois jogos, tanto contra o Palmeiras contra o Flamengo, o Cruzeiro entrou dessa maneira. Ele entrou meio assustado, até pela própria pressão que o Flamengo... Que isso, essa tela preta? Sumiu. Opa. Teve tanto gol do Gabigol que... acho que alguém falou que não era para pôr mais a placa. Alguém... Cortou a imagem. Mas em relação ao jogo, Túlio, eu acho que contra o Palmeiras, o Cruzeiro entrou até já com a outra postura, que manteve ontem também. A diferença é o estilo de marcação do Flamengo, né? Já joga em cima, tentando roubar a bola na defesa do adversário, e aí o Cruzeiro até sofreu por causa disso, né? O primeiro gol, né? Que desequilibra também em várias posições, né? Reforçou muito em pontos que pecavam nos outros anos. Os dois laterais, talvez junto com o Daniel Alves, hoje são agora tá ok, fala. Os principais. O ataque nem se fala, né? O ataque do Flamengo, como vem jogando. E os dois laterais? Muito bons. Muito bons, desequilíbrio. Principalmente o Felipe Luiz, eu acho que realmente ele é um nível... O nível deles ainda é altíssimo. E uma crítica que eu tenho ao Rogério, assim, não é nem questão ao trabalho dele taticamente, seja na maneira de jogar, mas ele tá sendo um pouco incoerente. Isso aí já acaba sendo um pouco complicado. Naquela entrevista dele do domingo, até foi uma entrevista bem emblemática e muito forte, que mostrou um descontentamento. Domingo retrasado. Domingo retrasado logo após o jogo contra o Grêmio, porque ele criticou veementemente algumas peças do elenco, chegou até a citar nomes, né? Ele citou o nome do Thiago Neves, citou o nome do Edilson. O Thiago Neves está conversando fiado aí desde a saída do Mano, até logo depois do jogo conversou fiado, conversa fiado em rede social, faz o que quer e continua jogando. Começou a ser barrado. Ale, a gente não falou pro pessoal de casa, estão me xingando aqui. Para ganhar o combo lá do Mica Churros, então, que tem que responder? Voz do além, corta a imagem rapidinho dos melhores momentos, por favor, só para falar a pergunta, então. Vamos tentar dar uma boa lembrança, então, pro torcedor do Cruzeiro, né, nessa situação. Nossa, tem, não. Porque o que acontece? O Cruzeiro joga a quarta agora com o Ceará e na outra segunda ele vai jogar com o Goiás. Porque o jogo ia ser domingo, mas foi adiado para segunda-feira, né? Porque vai ter um show lá no Serra Dourado. O Goiás, inclusive, está jogando agora. Daqui a pouco a gente vê o placar. Mas a pergunta que eu quero fazer é: quem fez os gols do Cruzeiro no jogo que valeu o título, o último título brasileiro do Cruzeiro, em 2014, num jogo contra o Goiás? Os autores dos gols. Então, Ale quer saber, em 2014, quem foram os autores do gol que deu o título brasileiro para o Cruzeiro contra o Goiás. O jogo do título. O jogo do título. O Cruzeiro jogou contra o Goiás. Quem fez os gols daquela partida? Você vai concorrer ao combo lá do Mica Churros. Vocês já conhecem, né? Mica Churros, referência na cidade em todos os tipos de churros. Já está mandando mensagem aqui, ó. Vou ler umas 3 aqui enquanto passa os melhores momentos ali. O Sebastião está falando que o Cruzeiro vai cair, que não consegue ganhar de ninguém, vai perder para o Ceará, vai perder para o Goiás. Que isso, o Sebastião está bem otimista aqui com a campanha do Cruzeiro. Tem mais mensagem aqui. Boa noite, Conexão Esportes. Acho que o Cruzeiro esse ano não vai escapar da Série B. O Rogério não tem ânimo para durar até o final do campeonato. Não mandou o nome, tá? A Letícia já acha o contrário. Acho que a reação do time vai começar na próxima rodada, que o time vem melhorando, já mais ou menos que vocês vieram falando, né? Eu acho que o time ele tem hoje uma postura um pouquinho mais combativa. Eu acho que chegou naquele ápice, né, contra o Grêmio, aquele jogo desanimado, um jogo até meio esquisito. Mas eu concordo com quem disse aí, em relação ao Rogério, uma crítica, mas não na questão do ânimo. Eu acho muito mais um problema de definição do time. Eu acho que ele ainda não conseguiu achar realmente uma formação para atuar, apesar de que ele deixou mais uma vez claro ontem, o Dodô para ele é segundo volante, ele quer colocá-lo ali.
ainda não firmou na posição, feriu o Ederson novamente. O Ezequiel, quando entrou, não que seja, na minha opinião, um jogador acima da média, mas pelo menos pela situação atual e pelo que o Rogério quer do time. É um jogador que dá velocidade, dá desafogo ao time. Até porque o David não dá mais, né? Pois é. Pelo amor de Deus, até quando vamos assistir com o David? Exatamente. Agora realmente o desempenho do David. Vocês viram ali o Gabigol comemorando, né, em libras, porque proibiram ele de pegar a placa, né? Até por isso proibiram lá, mas aqui não está proibido. Isso. Ontem teve gol do Gabigol e a torcida do Cruzeiro vai ter que ler isso aqui até o programa acabar. O pênalti foi um pouco difícil também ali de... Não foi pênalti. Vocês acham que foi? Eu acho que foi. O Rodrigo Caio Eu não acho. Tradicional esse pênalti dele aí, meio que caindo em cima do jogador. Foi meio atabalhoado. O Pedro Rocha, claro, ele se aproveita, mas eu. Gente, vou até pegar uma deixa aqui do Rodrigo Caio. O elenco do Flamengo é muito bom e isso ajuda até um jogador mediano a poder jogar bem. Claro. Mas o Rodrigo Caio é um zagueiro de mediano para baixo e tá na seleção brasileira. Também não concordo com o que o Túlio disse. Eu não acho, eu não vejo ele com nível de seleção brasileira. Não. Você não concorda ou você concorda com... Concordo com o que o Túlio disse. Então nós vamos ser unânime aqui. Para mim ele é de mediano para baixo, talvez seria um bom volante do Brasil. Tô brincando. Só pra dar uma diferença. O momento do Dedé não é bom, mas pra mim é mais jogador. E essa zaga do próprio Cruzeiro, Jeromel, Kaká e Fabrício Bruno, vocês acham que aguenta a pressão? Eu acho que não. Eu acho também que não. Se você realmente não ter a volta do Dedé, há até um papo aí, né? Pintou já no final da semana passada. O Cruzeiro poderia estar atrás de um zagueiro e esse zagueiro poderia vir até a ser o Paulão. E que falta faz esse senhor aí que fez o gol, né? Arrascaeta. Como faz falta? Saudade, torcedor cruzeirense. Torcedor do Cruzeiro. Arrascaeta é um jogador realmente diferenciado. A questão é que uma zaga tão jovem assim é para jogar nesse momento de pressão é uma dificuldade imensa mesmo. Talvez se fosse um zagueiro mais jovem, com mais experiência, talvez com o Dedé ou com o Léo, poderia até dar certo. Esse lance aí dá um exemplificado. E aí, eu acho que a gente não pode... A plaquinha. Levanta essa placa. Levanta. A gente não pode... Aí. Aqui mais uma vez. Aqui, Um dia a gente acerta. Aqui. Vamos tentar usar ela em outros momentos, quem sabe mais favoráveis. Pode falar, vai, acaba o seu comentário com a placa, hein? Mas eu penso o seguinte, não sei se vocês concordam, que eu vejo que o jogador numa situação dessa, ainda mais um jogador jovem, como no caso do Kaká, e o Fabrício Bruno, que não vinha jogando no Cruzeiro, ele realmente sofre realmente uma situação de pressão. E se você não tem ali um esteio da zaga, sendo ou o Léo ou o próprio Dedé, é difícil os dois juntos darem conta. Então, respondendo a sua pergunta, os dois juntos ali, se não tiver um reforço, é difícil. O próprio Murilo jogou a Copa do Brasil ao lado do Léo e fez uma Copa do Brasil perfeita praticamente. Eu acho que o zagueiro jovem precisa de um dos dois para ter um apoio, né? Claro. E o Murilo é outro jogador vendido nessa situação aí de aspas. Sacolão do senhor Tair Bandido, Machado. A situação fica mais complexa assim, quando a gente pega a zaga de ontem, que era a quinta e a sexta opção no Cruzeiro no início do ano. Sim. Que começou com o Léo, com o Dedé, com o Murilo e com o Manuel, eram as últimas opções que o Cruzeiro tinha para posição. Vamos lembrar. Aí você pega esse Bruno não tava nem dois jogadores desse porte para uma situação que o Cruzeiro vai passar, né, um drama até o fim do ano, né, realmente vão sentir muito. Quem foram os jogadores que fizeram os gols do título brasileiro do Cruzeiro em 2014? Tá? Não tem como ter o gol do título, né? Mas o gol do jogo que deu o título ao Cruzeiro foi contra o Goiás em 2014 e o pessoal tá respondendo bastante. Aproveitando aqui, que vai jogar com o Goiás, na próxima rodada. E até já é interessante falar também que é um jogo que o Cruzeiro não pode pensar nem em empatar. Depois que é o Goiás, né? Na próxima rodada no meio de semana, na outra que é o Goiás. Como nós não vamos poder falar do jogo domingo que vem, que o jogo vai ser segunda, a gente deixa a pergunta. Isso. A Rafaela da Silva já mandou aqui a resposta certinha, tá falando que tá sempre acompanhando a gente. Tem também mensagem aqui, ó, do Denilson, lá de Sagrada Família, ele também respondeu.
esse ano o Flamengo não vai ganhar nada, vai ficar só no cheirinho de novo. É o Gustavo do bairro Interlagos. Mas se ficar dessa vez, eu vou ter que comprar um aparelho para olfato, né? Porque realmente, nossa senhora, jogando do jeito que tá jogando. Apesar de que... O senhor Renato Gaúcho não acredita no potencial do senhor Jorge Jesus, né? Tá colocando em dúvida. Isso aqui A gente tá falando aqui em off, né? Porque o Renato, depois do jogo de ontem do Grêmio, ele mais uma vez deu aquela alfinetada, né, no Jesus, dizendo que o Jesus nunca treinou talvez um grande clube, apesar de ter treinado o Benfica em Portugal e o Sporting. Só foi campeão português, né? Entre aspas, nas palavras do Renato. É aquele jogo, né? De palavras ali, né? Mas é porque o Renato é muito inteligente, ele está tirando a pressão do time dele para falarem um pouco do time e falarem dele, né? Com a pessoa. Ele já gosta de se autopromover. Não, mas contra o Flamengo, que ele gosta de falar, quer ser o sonho dele. A torcida do Flamengo ficou revoltada com essa declaração que o Renato Gaúcho deu aí. O pessoal também às vezes cai muito na pilha à toa, né? Isso é do jogo, gente. Aqui, ó, não ofendendo, eu acho que não passando para vias de fato, a graça do futebol passa um pouco por isso ainda. Não ofendendo a instituição, acho que... Justamente. O Cláudio Moura, lá do Nova Fortaleza, está perguntando se vocês acham que caso o Cruzeiro não vença nenhum dos próximos 2 jogos, Ceará e Goiás, o Rogério cai? Eu penso o seguinte, eu tô com o Túlio, eu não ponho minha mão no fogo na diretoria do Cruzeiro para segurar o Rogério, não. E também não acho que o Rogério seja um treinador que vai ter receio de, vendo a situação ruim, ele pedir para sair. Porque ele não precisa do cargo, a verdade é essa. Principalmente se o elenco não estiver abraçando ele, né? Já tem isso. Que deu indício que, principalmente os medalhões, não estão tão satisfeitos assim com a chegada do Rogério. Contra o Ceará e Goiás, então os jogos decisivos. Dá um encaminhamento realmente da continuidade. Não dá para esperar mais, né? Eu acho assim que... Mas aí que tá o X da questão, até de parecer mais com o Inter ainda. O Inter fez seguidas trocas de treinadores. E de estilos diferentes. De estilos muito diferentes. Chegou a passar até pelo Argel. E até a torcida do Cruzeiro em si tem um homem desempregado, que muitos vão optar, que é o Marcelo Oliveira. Eu acho que com a identificação que ele tem com o Cruzeiro, é um nome que... Pelos últimos trabalhos dele, eu não sei se... Dorival ou Marcelo Oliveira? Dorival. Tinha que ter sido Dorival. Acho. Não, eu discordo. Eu acho que se na hora que foi contratado o Rogério viesse o Marcelo Oliveira, com esse tempo que o Rogério teve, eu acho que ainda era viável. Agora eu já não sei se é tão viável. Dorival seria uma melhor opção? Hoje porque não sim. aconteceria esses problemas de jogador reclamar. Hoje sim, quando o Rogério veio... O Lima falou que o Rogério era a melhor opção. E outra coisa... Que ele ia salvar o Cruzeiro e que não tinha ninguém melhor. O Dorival é um técnico, vamos dizer, bom, mas que nunca talvez chegou num outro estágio da carreira. Mas... em vantagem, em favor dele, ele já teve trabalhos assim na carreira, inclusive no Atlético. 2010. 2011 também. Não, 2011 era o Cuca. Não, o Cuca... Foi 2011 que chegou. O Cuca chegou por 2 anos e meio. 2010, depois que ele saiu do Santos, teve até uma briga ali, você podia ir pro São Paulo, pro Atlético, acabou vindo pro Atlético. Foi na época que o elenco fritou ele também, né? Não, mas aí no começo de 2011 ele tirou o Ricardinho, né, do elenco, tirou acho que o Zé Luiz também, né? E aí também não durou muito tempo depois disso, mas ele deu uma salvada no Atlético. Brigou com o Ganso no Santos. Mas eu falo assim, dentro das opções para salvar, seria a mais natural, né? Seria a vinda do Dorival. Mas bom, eu ressalto... Não tem problema. Só ressalto, e eu concordo com o Túlio e com o Vitor, que eu acho que o Cruzeiro, pelo menos em termos de postura nesses jogos, ele deu uma mudada em relação ao Grêmio. Então, eu acho que fica uma expectativa para esses 2 jogos do time atuar melhor. E aí, sim, conseguir o resultado contra times menos qualificados que Palmeiras e Flamengo. Então, aí o assunto do Cruzeiro, por enquanto, está encerrado. Agora a gente vai repassar os outros jogos da rodada, né? Os jogos de ontem. Hoje partiu no meio, de ontem e de hoje? Não, tá tudo junto? Tá tudo junto. Então, a gente tem aí para você no VT do Ale, Botafogo e São Paulo, Corinthians e Bahia, Santos e Grêmio, Inter e Chape, Fortaleza e Palmeiras, Vasco e Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, e CSA e Ceará. Confere aí, depois a gente comenta para você.
primeira rodada do retorno do Brasileirão começou no sábado de manhã no Newton Santos, com Botafogo e São Paulo. Após jogada com Toró pelo lado esquerdo, Hernanes invade a área e bate no cantinho de Gatito Fernandes. Na sequência, após bom passe de Gustavo Bochecha, João Paulo se livra de Juan Fran e bate com categoria no canto de Thiago Volpe. Mas no finalzinho do jogo, após levantamento de Daniel Alves, Arboleda ajeita para Pablo concluir, meio atrapalhado, mas para o fundo das redes, definindo Botafogo 1, São Paulo 2. Em Itaquera, o Corinthians recebeu o Bahia e o VAR novamente entrou em ação e foi o destaque. No primeiro tempo, após jogada na área baiana, Ralf chuta a bola e ela vai no braço de Juninho. Após olhar na cabine, o juiz Delson Freitas marca pênalti. Wagner Love cobra e converte. Na segunda etapa, mais um lance de vídeo. Após entrada de Cleison em Gregory, mais uma penalidade é marcada. O artilheiro Gilberto empata, mas Cleison se redime, marcando o gol da vitória, após dividir com o goleiro Douglas. Final, Corinthians 2, Bahia 1. Na Vila Belmiro, Santos e Grêmio. E os gaúchos decidiram a partida no segundo tempo. Após cobrança de falta na barreira, a bola sobrou para Luan completar e fazer o primeiro. Após Everton tentar driblar Everson, a bola ficou com PP, que mandou para o gol sem goleiro. Já nos descontos, Everton Cebolinha de novo, recebe de Alisson, domina e chuta cruzado, fechando o placar. Santos 0, Grêmio 3. No domingo pela manhã, Inter, de ressaca após perder a Copa do Brasil, e Chapecoense no Beira-Rio. Depois de 2 gols anulados pelo árbitro de vídeo, já no finalzinho de jogo, após escanteio, Guerreiro cabeceia, Rodrigo Moledo desvia e o outro Rodrigo, o Lindoso, empurra para o fundo das redes. E foi só. Inter 1, Chape 0. Nos jogos da tarde, os gols também só saíram no segundo tempo. Em Fortaleza, o time da casa enfrentou o Palmeiras. Gustavo Scarpa cobra escanteio. A bola desvia em Tinga e sobra para o William mandar para as redes de Marcelo Boeck. Final, Fortaleza 0, Palmeiras 1. Em São Januário, o campeão da Copa do Brasil, Atlético Paranaense, visitou o Vasco. Abner cruzou e Madison, ex-jogador do Vasco, se antecipou a Fernando Miguel para inaugurar o placar. Na sequência, Danilo Barcelos bate falta e a bola é desviada por Rony. O juiz Anderson Daronco vai até o destaque do campeonato, o VAR, e marca pênalti. O mesmo Danilo Barcelos bate e empata, decidindo Vasco 1, Atlético Paranaense 1. No Rei Pelé, em Maceió, CSA e Ceará. Carlinhos recebe de Apodi e acerta na gaveta, fazendo um golaço e o único tento da partida. CSA 1, Ceará 0. O Ceará, que já foi rebaixado por vários integrantes aqui desse programa. CSA. O CSA, que lá antes da Copa América, teve gente, inclusive eu, falando que o CSA já caiu. O CSA, não. O CSA hoje tem mais pontos que Cruzeiro, que Fluminense, que Avaí e Chapecoense, tá? Argel, nunca duvidem de Argel. Nunca duvido. Com a sua energia no banco de reserva, realmente. Comenta aí, gente. Muitos gols aí. Eu acho que a gente pode ressaltar primeiro como o Grêmio, quando a gente falou antes aqui do Renato Gaúcho, poderia ter ganho demais do Santos, e o Santos realmente caindo de rendimento nas últimas partidas. Só ganhou um jogo, foi esse da Chape fora, né? Depois o empate ou derrota, quer dizer, o Santos ali faz abrir essa vaga para o terceiro colocado, que talvez seja o outro time a concorrer com Flamengo e Palmeiras, mas a impressão do momento é que Flamengo e Palmeiras é que vão brigar mais pelo campeonato, e a briga vai ser mais para terceira e quarta vaga direta para Libertadores. E o Grêmio pegou um elevador também. Pós-Copa América. E o Renato Gaúcho garantiu, e pós-Copa América, o time ia melhorar, que o Grêmio ia melhorar, que o time começaria a jogar futebol, e o resultado... Cara, o Renato, pra mim, de alguns anos pra cá, e ainda é, sem dúvida, de longe, o melhor treinador do Brasil. A gente conversava aqui antes, porque a forma que ele tem de levar esse elenco dele e de adequar o time, talvez, a cada partida, e adequar peças que ninguém dá nada por elas, e os caras acabam jogando bem. Ele perdeu 3 peças da base do time, perdeu um goleiro, perdeu um meia, que foi o Arthur, e perdeu, entre aspas, o Luan, que não joga mais nada, né? E ele conseguiu revelar mais jogadores, melhorado, né, trazer outros jogadores, que completou o time e trouxe dele. 2 da base, né? O Matheus Henrique, tá até na seleção agora, e esse PP, que é o
12º jogador aí, tem entrado e resolvido. Se o Renato revela uma enxurrada de jogadores, agora eu vou ler uma enxurrada de mensagens, tá? Marcelo Lopes está participando aqui, boa noite, turma. Vocês conhecem? Eu já ouvi Já ouviu falar. falar, né? Ah, não, tá certo. Há muitas semanas a gente fala do David, como ele joga mal, seja comando com o Rogério, mesmo assim ele continua titular. A mensagem do Marcelo chegou atrasada, eu não achei ela aqui antes, né? Eles já acabaram de falar disso, Marcelo, um abração pra você. E tem uma questão também, né? Se ele não for titular, quem vai ser? Ezequiel? Talvez Ale, Ezequiel. ensina o Túlio, tem que ler 5 mensagens pra depois 5 começar. O Marquinhos Gabriel também não dá. Agora ele fica 6 sem falar. E o Marcelo... Você viu que não para, né? O Marcelo, mais que ninguém, sabe que o Marquinhos Gabriel não dá. Quê? Para os atleticanos, eles estão rindo à toa. Não, peraí, não entendi, Fernando, sua mensagem. Meio de uma forma complicada, o Fernando tá feliz porque o Gabigol não vai jogar contra o Atlético, né? O Gabigol foi convocado aí para a seleção. O Vaninho de Nova Serrana tá falando o resultado aqui. Tem gente perguntando o que é o sorteio de hoje. A gente vai dar para você um combo lá do Mica Churros, tá? Tem que mandar a resposta quem foram os jogadores que marcaram gol na vitória do Cruzeiro sobre o Goiás lá em 2014, naquele jogo que deu o título brasileiro pro Cruzeiro. Deixa eu ler mais uma aqui, depois eu leio mais. A Larissa tá mandando aqui falando na resposta, falando que tá sempre acompanhando gente. O Sérgio Bibiano mandou um monte de mensagem aqui, falando que tá sempre acompanhando a gente também. Tem gente falando aqui que o Bruno tá falando aqui, ó, um abração pro Bruno, falou que nas últimas rodadas o Cruzeiro vai crescer e vai ser salvo pelo gongo também. Depois eu leio mais mensagem. Vamos agora com a Série B. O América ganhou mais uma, né? Tá 11 jogos sem perder. Isso. Que isso, hein, América? Coloca aí pra gente os gols. Gol do Pedrão, né? Já que o Paulão não está, o outro zagueiro, Pedrão, fez o gol aí, já no segundo tempo. Pode estar no G4. Tá no G4. O Sport só perdeu 3 jogos na Série B até agora, né? É um time que... Você acha que o América vai brigar aí no segundo turno? Pois é, passa a ter 4 pontos do G4. Eu acho... O Guto Ferreira... Dá pra brigar. Dá pra brigar. E é tradicional da Série B, né? A gente sempre acompanha, a gente vê. Essa quarta vaga aí é aquela que fica... Até a última rodada. A última rodada, porque normalmente o primeiro, segundo ali já se destacam, né? O Bragantino e o Atlético Goianiense até agora estão indo mais avançados na frente, né? Então o América, se ele mantiver, joga inclusive com o próprio, né? Atlético Goianiense agora. O Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas na terça-feira. Tem alguém então... já garantido o acesso? O Bragantino parece realmente mais encaminhado, que é um time, para quem não sabe a história, a gente até já falou de passagem aqui, eu só registrando o segundo gol do Leandro Silva, gol do América. O Bragantino é um time que é hoje administrado financeiramente pela Red Bull, e ele pegou aquele time lá de Campinas, que jogou o Campeonato Paulista, e colocaram os caras todos do Bragantino. Quer dizer, é um time que está junto, treinando praticamente desde o fim do ano passado. E é um time que, né? se subir, talvez, pelo investimento da Red Bull, pode dar certo na Série A. Pode. Como os outros times da Red Bull dão certo em outros países, né? Como o RB Leipzig, o Salzburgo também. Só que tem um detalhe, a Red Bull... E já começa na frente dos outros times, né? Já tem um investimento gigante. Só que o investimento não é um investimento, a Red Bull vai trazer o Neymar para jogar. Não. Eles contratam, pagam em dia, pagam bem, dão estrutura, mas não vão fazer loucuras. Claro, pode trazer um ou outro jogador mais conhecido, mas se você pegar os times lá da Alemanha e da Áustria, são times... Até o próprio time dos Estados Unidos também, que eles trouxeram o David Villa, que foi a última grande estrela do time. O Henry também, né? Mas antes, né? Mas você vê, 2 num período de quase 10 anos, né? Então... E poucos. Segundo como diz o Ney, né? A poderosa RB Brasil, né? Red Bull Brasil. Todo mundo sabe, né? Red Bull, né? Agora, a gente vai pular da Série B pro Campeonato Brasileiro Feminino. O Corinthians que vinha com a sequência incrível aí de quantas vitórias? 34 vitórias. 34 vitórias seguidas, empatou, né? 1-1 com o Ferroviário. Isso, gol da... Ferroviária. Isso, na Ferroviária de Araraquara, o campo reformado da Fonte Luminosa aí, tá muito bonito. E a Natane fez o gol da Ferroviária no primeiro tempo. E a Érica conseguiu aí empatar ainda na primeira etapa para o time do Corinthians. Um jogo muito quente, né? Um calor realmente, quente também pela disputa e pelo calor, porque até teve a goleira da Ferroviária que até chegou a passar mal, né? Na parada técnica. Felizmente
ela não teve nada de mais sério, com a queda de pressão, mas é uma coisa que tem que ser pensada principalmente para o ano que vem, para que os jogos femininos não sejam jogados no horário de 2 horas da tarde, né? É complicado, né? Tudo bem, tem grade de televisão, interesse e tudo mais, mas poderiam fazer, talvez, se não quer jogar na hora da rodada, joga de manhã. Ou de manhã ou sábado à noite, sábado 6, 7 horas da noite, que realmente tem um risco aí de alguém passar mal. Domingo, 9 horas. Para o pessoal não ir para o estádio. Sim. Domingo, 9 horas, alguma coisa assim, do jeito que tá as temperaturas. Às 2 horas da tarde está um pouco complicado mesmo. No caso aí, como não tem essa vantagem, né? O segundo jogo vai ser lá no Parque São Jorge. Quem ganhar realmente será campeã brasileira. Lembrando, né? O Brasil inteiro torce para a Ferroviária. A Ferroviária que tem um trabalho muito interessante no futebol feminino, tem jogadores convocados para a seleção e vai disputar também a semifinal do Campeonato Paulista com o próprio Corinthians. Menos o Emanuel, corintiano. O Emanuel não. O Emanuel, esse aí é Corinthians em qualquer esporte. Tem um outro amigo nosso também. Também não. Menos o que a gente falou. Um outro aí. Não vou me expor ele. Mas aí é um trabalho muito interessante do pessoal lá de Araraquara. Tem um engraçadinho aqui que eu acho que eu vou ler o nome dele. Não vou parar de mandar aqui. Eu não vou ler. Pedro é treinado para essas coisas. Teve uma época aí que eu caía fácil. Não, mas agora tá treinado. O pessoal tá mandando aqui um abraço pro time da GL Refrigeração. É o Lecinho. Um abração para você, Lecinho. O Zé Paulo tá mandando mensagem aqui também. Parabéns, galera. Falando aqui que ontem o Constru Borges conquistou mais um título, né? O Constru Borges aí venceu a Copa Integração. Ontem, heptacampeão, viu, Constru Borges? Parabéns, e pessoal tá sempre... Isso aqui eu vou ler agora. João Luiz está acompanhando a gente. João Luiz? João Luiz. Grande figura. Está acompanhando a gente aqui, mandar um abração para ele. Não adianta ligar, gente, por favor, não me ligue. Se ele não vai ler escrevendo, gente, ele não vai ler ligando também, não. Se é a mesma pessoa, não vai ler. O que mais, Ale? Agora vamos... Diga. Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. Né? Teve Inter de Minas, 0, Betim 2. Patrocinense 0, Mamoré 0, Boston City de Manhuaçu 0, Pouso Alegre 0, o Atlético de Três Corações 3 e o Valadares 1. É isso. Esse gol aí que nós estamos vendo é os gols do jogo em Itaúna, do Inter de Minas contra o Betim. O Betim é esse time de vermelho, fez 2-0, gols do Yuri e do Cassiano. E aí realmente está com uma vantagem muito expressiva, né? O Betim. Muito estruturado também, né? A gente recebeu o Fred aqui. Exatamente. Bateu um papo com a gente. Lá tem a estrutura da Associação Mineira de Desenvolvimento Humano. Impressionante. E realmente é um time que agora quer levar à frente o trabalho de Betim no futebol. Teve aquela tentativa quando o Ipatinga saiu, foi para Betim, a coisa não deu muito certo. Vamos ver se agora consegue e aí está chegando na semifinal da 2ª Divisão. Lembrando sempre, né, que o nosso Gustavo Brancão, daqui de Divinópolis, está lá no Mamoré, conseguiu um bom empate fora de casa nesse jogo contra a Patrocinense, a Sociedade Esportiva Patrocinense, e joga por outro empate para chegar na semifinal. E também, no caso aí, o Boston City, que é de Manhuaçu, ele não conseguiu vencer o Pouso Alegre. O Pouso Alegre leva a vantagem do empate para o segundo jogo. E o time de Três Corações, o Atlético, ele joga realmente agora, podendo perder por 1 gol para ir para as semifinais, valendo o acesso para o módulo 2 de 2020. Pouso Alegre, que é o time daquele goleiro lá, né? Não, a gente não vai nem entrar no assunto policial. Tá próximo. Tá ali. Olha, tira o GC do número, só pro senhor Ney Burger ler que tá escrito nesse quadro, que ele falou que acabou de chegar e não tá entendendo. Não tá entendendo? Não, vamos levantar. A Lê vai levantar pra você, Ney, porque o senhor na quarta vai pagar a sua aposta. Pera aí, Lê. Vai lá, vai. Aqui, ó. Aí. Aqui, ó. Que melhor. Eu tô Agora prendendo o quadro ainda, vai. Fecha neles. Isso. Então, Ney, leu? Fica aí, fica assim, Ale. Aqui, ó, Ney Burger tá perguntando que quadro que é esse? É o quadro da sua derrota, senhor Ney Burger. O senhor apostou com a Tainara na quarta, tá, gente? O Ney vai fazer a resenha com a camisa do Flamengo, tá? Ele ficar assim pra gente... Aí, pode abrir. Aí. Pra quem? Ney na quarta-feira, tá, gente? Vai estar com a camisa do Flamengo. Tá mandando parabéns aqui pro Real Madrid, campeão lá da Amob. Ele que gosta de apostar, nem tá errando palpite tem um mês. Tá? Só tá um pequeno problema, né? Ele apostou que o Flamengo ia ganhar a Libertadores.
Pois Se ele tá errando o palpite. Não, eu até assustei da mensagem aí quando você falou Real Madrid campeão. Eu fiquei... Tá difícil. Eu parei aqui. Mas É complicado. quem quiser ver o Ney, então, com a camisa do Flamengo, quarta-feira, Aqui, ó. aguarde e grave o programa, inclusive. Amanhã, o pessoal tá cobrando do Atlético, a gente vai falar agora do Atlético. Amanhã o Atlético vai jogar contra o Avaí, lá na Ressacada, tá? 8 da noite, esse jogo num horário que todo mundo ama. Avaí e Atlético amanhã às 8. Isso. O Atlético, que perdeu, né, no último meio de semana lá na Argentina pro Colón, tem a decisão na próxima quinta. O pessoal tá perguntando se o Atlético não ganhar do Avaí amanhã, né, que já tá numa sequência muito grande de derrotas, e também não se classificar na quinta, o técnico do Atlético cai? Eu acho que não. Eu acho que não. Os outros trabalhos dos outros treinadores que passaram pelo Atlético, sempre aconteceu a mesma coisa que vai acontecer com o Rodrigo Santana, né? Que após um período de eliminações, período de não evolução da equipe, o técnico chega a ser demitido. E também acho um erro se fizer isso agora. Na minha opinião, se perder amanhã e se for eliminado, ele tem que continuar até o final do ano. O Atlético já perdeu 5 jogos seguidos, me corrija se eu estiver enganado, no Campeonato Brasileiro. Isso, 5. E esses 5 jogos tirou, né, a condição que o time estava brigando pelo G6 e colocou o time no meio de tabela. Eu acho que no atual momento não corre risco de rebaixamento. Acho que não tem time para brigar lá embaixo, tem times piores, tem times com situações piores do que a do Atlético, mas com certeza o jogo de quinta-feira é o jogo do ano pro Atlético. Pode ser que classifique. Eu discordo um pouco, né, talvez, na continuidade de trabalho. Acho que no Brasil eu não consigo cravar uma estabilidade tão grande assim. A gente cravava do Filipão e não caiu. É o bom da maior num time. Agora o Brasil, Renato, né? Eu cravaria só do Renato. Nessa década, quem ficou mais tempo no time foi o seu Mano Menezes, na Série A. Não, Muricy. Não, no 2010, nessa década, 2010 para frente. Isso. O Muricy ia ficar 3 anos e meio. Eu concordo com o Vitor no seguinte sentido: tem que se dar o trabalho, tem que se dar o tempo realmente, mas o principal, talvez, a diretoria do Atlético, no caso, como a maioria das outras, não tem, que é a convicção de que ele é o melhor nome. E aí eu também faço o questionamento: eles têm a convicção de quem seria o melhor substituto? Esse é o problema. Eles podem, não, tem que mudar, beleza, mas qual que é a convicção? Tem outra questão. Um quem acha vai que é mudar, acha né? que é outro. Eles têm convicção também que o problema é o Rodrigo, porque as peças que ele tem não estão rendendo. O Casares não joga nada. O Ricardo Oliveira, sem comentários. Apesar do gol, o Xará não vinha jogando nada também. O Atlético estava sem o Jair, né, que é o principal volante Jogado bem. do Atlético. É um elenco muito limitado e as principais peças ainda não estão rendendo. Definição interessante do que o Vitor falou. O Atlético não tem time para brigar lá embaixo, mas não tem elenco para brigar talvez mais acima. Justamente. Talvez seja esse o problema. Acho que no caso, se for eliminado, tem que jogar tudo aí para ainda conseguir ficar entre os 6. Apesar de ser muito difícil. E talvez, realmente, se tiverem a confiança ainda no trabalho do Rodrigo, que deixe pelo menos até o fim do ano. Agora com o nosso bloco regional aqui dos esportes da nossa cidade. Vamos começar com Conexão Combate. O Marcelo hoje tem 3 matérias do Marcelo, hein? Tá trabalhando demais. A primeira é o Conexão Combate. Capoeira é uma luta brasileira, né? Arte brasileira, foi criado pelos descendentes de escravos, chegou no Brasil ainda no século passado. E há mais de 25 anos eu trabalho com capoeira, desenvolvo projetos de capoeira.
Hoje sou contra-mestre dele, reconhecido pelo mundo da capoeira, graças a Deus. E a gente quer convidar todo mundo, né, para participar do primeiro Conexão Combate, que vai acontecer no dia 5 de outubro no Polo Esportivo, a partir das 14 horas, onde estarão participando mais de 17 modalidades de artes marciais. E estão todos convidados para a população de Virópolis, região, né? Nós vamos estar lá fazendo oficinas de capoeira, haverá oficinas de Kung Fu também, kickbox, jiu-jitsu, karatê, entre outras várias modalidades que vão acontecer. A parte social da capoeira a gente tem como missão resgatar, né? Principalmente as pessoas que estão meio que desanimadas, meio querendo envolver com coisa errada, a gente trazer para o mundo melhor, mostrar um lado melhor da vida, resgatar mesmo, formar cidadãos de bem, né? Dar uma oportunidade a mais na vida. A gente convida desde criança, adolescente, a terceira idade, a melhor idade para participar. Assim como nós temos o nosso projeto de Capoquids, também temos a capoeira para a melhor idade, terceira idade. São todos convidados a participar. Voltamos, muito obrigado Marcelo e a Luma lá com mais um Conexão Combate para você. Continua mandando mensagem no 3222-5052 para você concorrer a um combo lá do Mica Churros. Quem foram os responsáveis pelos gols do Cruzeiro no jogo contra o Goiás lá em 2014, jogo que deu o título brasileiro pro Cruzeiro. Agora a gente vai com a rodada oitavas de final já da Copa Francisco Amaral. Agora é tudo ou nada, agora é mata-mata na Copa Francisco Amaral de Futsal e o Conexão Esportes vem acompanhar um dos jogos realizados pelas oitavas de final da competição entre City Santa Fé e Doce Maçã. O Doce Maçã venceu por 6-4 com gols de David, Lucas Machado 2 vezes, Denis, Jeremias e Maicon Douglas. Do lado do City, Lucas marcou 3 vezes, e Luan também deixou o seu. Com essa vitória, o Doce Maçã enfrenta nas quartas de final a equipe do Borussia, que venceu o Zangali por 12-2. Eu queria agradecer aí primeiramente a nossa equipe, jogou bem, agradecer o adversário também, soube fazer um bom jogo e foi complicado, o jogo foi difícil ali no começo do jogo, a gente errou bastante, teve muita chance de gol, mas nós conseguimos acertar, saímos aí para a próxima fase e queria agradecer aí o técnico do nosso time, que tem feito tudo para nós aí e chegamos aí, passamos a próxima fase. A gente está aqui parabenizando, comemorando a classificação do Doce Maçã, mas a Tainara, né? Parabéns ao Doce Maçã, que está chegando com tudo aí nos campeonatos amadores de Divinópolis. Agora, tem mais resultado? O Cruz de Malta venceu o Fênix por 8-3. Fênix tomou um sacode do Cruz de Malta. City Santa Fé 4, Doce Maçã 6. Doce Maçã avança para as quartas. Zangali, nossa senhora da guia. Zangali 2, Borussia 12. 12-2, Borussia classificar. Quem for pegar o Borussia se prepara, hein? Palestra 4, Inter 1. Interessante esse confronto. Ih, Tainara, o próximo jogo é Borussia e Doce Maçã. Parece que a Doce Maçã vai azedar. Mais um, tem mais ou não? Os próximos jogos vão ser agora, né? Isso mesmo? Uhum. Alô? O resto da rodada vai ser amanhã. Amanhã tem mais uma rodada e sábado já é às 4. Tá, amanhã acabam os jogos das oitavas e no próximo fim de semana já tem as quartas de final. Não, tem mais jogo.
Manchester United 1, Baladinha 4, Vera Cruz 4, Capivara 2. Tá aí todos os resultados. Na próxima semana tem contra o Borges e Baia, o RP e Jaú, que esses aí são os restantes dos jogos das oitavas. Agora a gente vai com mais uma rodada lá do CSM. Não esquece de mandar mensagem, tá? Porque no final do programa a gente vai sortear para você um combo lá do Mica Churros. 3 jogos, 3 goleadas. Esse foi o roteiro da segunda rodada do CSM, realizada aqui em Divinópolis nesse domingo. Pela categoria Master, TRT Segurança e Churrascaria Empório da Vinci se encontraram. O TRT Segurança venceu o jogo por 5-2, com 3 gols de Ratinho, 1 de Nanaldo e 1 de Anselmo contra. Do lado do Empório, Luiz Cláudio e Lalado marcando para a equipe. Foi bom que nós conseguimos 100% de aproveitamento, né? Jogo duro, principalmente no primeiro tempo, foi 2-2, mas no segundo tempo conseguimos controlar aí, virar e se tornou um jogo fácil no final. 5-2 também foi o placar na partida da categoria veterano, entre as equipes do Açougue do Pedrinho e GL Refrigeração. Do lado do Açougue do Pedrinho, Giovanni por 2 vezes, Gustavo e Alisson também por 2 vezes deixaram as suas marcas. Agora, do lado do GL Refrigeração, Rogério e Adam marcaram. Foi um bom jogo, né? E o nosso time veio todo mundo a conta do chá, né? No final aqui nós conseguimos aumentar a vantagem, mas no final estava todo mundo pregado, né? Nós cansamos, mas a vitória foi boa e nós colamos nos líderes agora. Pela categoria adulto, Constru Borges e UP Aventuras se enfrentaram, finalizando a rodada. O Constru Borges venceu o jogo por 7-0, com gols de Leozão, Serginho, Mateuzinho por 2 vezes, João Flávio, Golpinho e Rodolfo. Foi uma vitória muito boa da nossa equipe, né? O time deles estava sem goleiro, é um pouco difícil jogar sem goleiro, mas acho que o nosso time foi bem superior, soube pôr a bola no chão e trabalhar bem a bola para chegar no placar. O Raulzinho também. Voltamos, mais uma rodada do CSM. E como a gente já te avisou, toda rodada tem o gol da rodada. Vamos ver aí qual foi o gol da rodada do CSM. Tá aí, que golaço. Comentem o gol, comentem. Golaço, realmente, muito pegando de fora da área ali. E eu acredito a concorrência é sempre, né, elevada lá no CSM, mas realmente foi muito bem escolhido. Semana passada também foi um golaço do Gustavo. Isso, foi muito bonito, um chute também muito forte, muito longe. Lembrou um pouco, não sei se vocês acompanharam, hoje teve Liverpool e do Kanté. Lembrou o gol do Kanté, parece fora da área. Kanté realmente muito bom volante. Muito pouca mídia pro Kanté, né? Pouca mídia, mas acho que o time também não ajuda, né? Pouca mídia e muito futebol. Demais. O Kanté é um dos melhores volantes aí da. Lembrou mesmo, né? De fora da área, ele pegando de primeiro, avançando e chutando. Dominese. Não, lembre as pessoas que... eu queria falar que no final do mês, depois das 4 fins de semana, a gente vai eleger o gol do mês, tá? Lá do CSM, toda semana tem o gol da rodada. E no final do mês a gente pega e vocês vão escolher o gol do mês. Vamos ler mensagem? Tem uma mensagem aqui legal pra gente ler e explicar. Tem um torcedor revoltado com a nossa placa, tá? Tá falando que a gente tá zoando muito o Cruzeiro, que a gente é muito imparcial. Então, obrigado. Não mandou o nome. Parcial, obrigado. Imparcial. Se a gente é imparcial, tá bom. Tá no rumo certo. Estamos bem, tá no rumo certo. Lembrando só que a placa do Gabigol, ela já foi usada em vários jogos, né? E não é só a placa do Gabigol. Cada semana vai ser uma placa diferente. Amanhã, sei lá que dia, a gente pode estar zoando o Atlético, a gente pode estar zoando o Bayern de Munique, o Constru Borges, a placa vai servir pra tudo. Ou então pra elogiar também, né? Não fiquem magoados com a placa. Não vai só zoar, pra elogiar também, né? Às vezes pode se usar pelo elogio. Qualquer coisa. Aqui, eu vou dar uma dica aqui, acho que vocês não vão importar, não. Aqui tem... A gente não vai falar quem, né? Mas tem 2 cruzeirenses aqui. No Ninguém prédio? vai saber quem. No prédio? Talvez. No prédio? Vamos ler mais mensagem aqui. Tem resposta do pessoal de quem foram os autores dos gols. Então tá acertando? Tá, estão acertando. Deixa eu pegar. É pra pegar a resposta?
Já pode pegar a resposta. Então vamos ver aqui. Acabou, tá, gente? Não dá pra mandar mais Eu fiz mensagem. até questão de Quem salvar mandou, aqui, não né? manda mais. Olha, coloca na tela pra gente o Mica Churros. Enquanto a gente vai filtrando aqui quem acertou. Tem aí? Ou é muito... Pediu uma coisa muito difícil? Tem. Ótimo. Mais de 10 opções, do tradicional ao gourmet. O trailer na Praça do Santuário, todos Aí, os dias. E a nossa completo aí, do Obrigado, grande professor. Mica Churros. Faça a sua encomenda pelo telefone 999999537 e Instagram, @Mica Churros Gourmet. Mica Churros. Tá aí, Ale, um número... primeira resposta. A resposta, o jogo, dia 23 de novembro de 2014, Cruzeiro 2, Goiás 1. O Samuel fez o gol do Goiás, mas eu não tinha perguntado do jogador do Goiás. Quem fez os gols do Cruzeiro, o jogo que valeu o título na 35ª rodada de 2014, Ricardo Goulart, gol aos 13 do primeiro tempo, e Everton Ribeiro aos 8 do segundo tempo. Então, Goulart e Everton Ribeiro. Parabéns aí, pessoal. Teve muita gente que respondeu. Enquanto eu vou contando aqui para os meninos filtrarem quem ganhou, Túlio, suas considerações finais, que já está na hora da gente ir embora. Mandar um abraço, né, todo mundo que acompanhou a gente aí em casa aí. Um abraço especial pro Constru Borges, ganhou mais um título ontem, ainda está sempre aqui nos campeonatos que a gente cobre. Um abraço pro João Flávio também, né, que recebeu a equipe lá na semana passada. É isso mesmo, um abração pro João Flávio, Teia, né? Recebeu nossa cervejaria equipe, do Teia. lá no bairro Danilo Passo. O pessoal pode passar lá, que o pessoal não foi todo mundo, né? Eu achei que foi bom, que eu comi mais. Né? Foi um banquete. Sobrou pra caramba. E gosta pouco. Lembrar, né, que amanhã tem Atlético e Avaí, mais um jogo importante aí pra rodada. Vica do Constru Borges. O Vica um abraço do também pro Vica, né, que joga no Constru Borges também. Constru Borges aí vem ganhando títulos aí. Sempre disputando, sempre chegando, né? Então eles estão sempre quase em pauta aqui no nosso programa. E um abraço também para todos os outros times aí, né, que jogam o futebol amador, que a gente pode estar sempre cobrindo e a gente acaba tendo contato com vários times aí. Muito bacana o futebol amador de Divinópolis. E lembrando que amanhã tem Atlético e Avaí, jogo importante para a rodada, vai brigando na parte de baixo. O Atlético no meio da tabela ali, tentando se recuperar da sequência ruim. Vai ser bacana, apesar do péssimo dia de jogo, um péssimo horário de jogo. Vamos ver se o Atlético consegue. Vitor, seus tchau. Um abraço pro meu pai, pra minha mãe que tá me acompanhando e pra todo o pessoal lá da Divigula também, que sempre me cobra pra mandar um abraço pra eles. Ale. Só para a gente finalizar aqui no Campeonato Brasileiro, agora nós estamos tendo Goiás e Fluminense, o jogo está terminando aí 3-0 o Goiás, né? Realmente o Fluminense começa o segundo turno junto do Cruzeiro, da Chapecoense e do Avaí na zona de rebaixamento. E um detalhe também interessante, diga. Eu esqueci do sorteio. Tá. Falou a resposta, filtrou quem ganhou, mas agora eu quero o número de 1 a 38 para a gente ver quem vai ganhar o combo lá do Mica Churros. 19. Número 19? Pegar o papel para eu falar. Vanessa Aparecida Cardoso, lá do Vila das Roseiras, ela acertou a resposta, Ricardo Goulart e Everton Ribeiro. Parabéns, Vanessa, né? Parabéns para todo mundo aí que acertou a resposta. Continuem participando, da próxima pode ser vocês. A gente vai te mandar mensagem avisando aqui como você faz para pegar o combo lá do Mica Churros, tá? Agora pode dar tchau. Só tchau a todos que estão nos assistindo, agradecendo a audiência. Só um registro aqui também da Série C do Campeonato Brasileiro. A final vai ser Náutico e Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa ganhou ontem do Confiança de Sergipe por 1-0 e o Náutico ganhou do Juventude agora há pouco 2-1 e ganhou nos pênaltis. O Náutico voltou a jogar no Estádio dos Aflitos, né? Esse ano um estádio menor, mas todo reformado, que é a casa do clube lá em Pernambuco. E realmente Náutico e Sampaio Corrêa vão fazer a final da 3ª divisão. E eu tô com a placa aqui de novo. Peraí, segura a placa um pouco. Eu acho que o diferencial do Náutico é jogar nos aflitos. Pois é. Fez falta. É a identidade do clube, né? Exatamente. A Tainara Faria, né, nossa apresentadora aqui titular, tá mandando mensagem falando que é para avisar o pessoal de casa que a nossa equipe tem cruzeirense, São Paulino, atleticano, corintiano, flamenguista e ela, que é torcedora do Doce Maçã. Claro.
Um abração pra ela, que hoje tá de folga. também. Como eu falei, tem torcedores de quase todos os times aqui, não tem nem só atleticano, nem só cruzeirense. Não, atleticano. E tem até... Nem sei, mas... Tem até torcedores de times de outros estados, né? De outros países também. O único que é assumidamente é Neyburger, que é assumidamente cruzeirense. Ele é cruzeirense. Só que ele vai sofrer muito com essa placa. E quarta-feira, né, vai estar vestido. Quarta tem a reprise. Ale, primeiro mostra a placa e depois eu dou tchau. Aqui, ó, a placa da discórdia. Aqui, ó, amanhã tem reprise. 3h30 da tarde você acompanha a reprise. Ale vai ficar com essa placa. Vai ficar aí, Ale, sim. Até acabar o programa. Só hoje, né? Não, se Deus quiser. Não, mas a placa pode voltar, ela pode voltar. Vai voltar. Muito obrigado. Surpresa. Isso. Muito obrigado para você que acompanhou a gente. Amanhã tem reprise 3h30. As matérias de hoje já estão no YouTube. Tem um bom resto de domingo, uma ótima semana. E não perde, hein? Na quarta-feira tem a resenha com o Ney pagando a aposta. Amanhã já tem resenha 7h30, mas na quarta com a gente lá na resenha. Um abração para você.